Covid-19 afetou a vida de todos. Com o distanciamento social, fomos obrigados a adaptar a nossa rotina de trabalho, lazer e estudos. Mas como ela afetou as crianças? Qual foi o impacto emocional? E no processo de aprendizagem delas? O TV Câmara Entrevista te convida a fazer parte dessa conversa sobre a geração Covid. Para tratarmos sobre o tema de hoje, o TV Câmara Entrevista conta com a presença da psicóloga infanto-juvenil e professora universitária Adriele Xavier. Bom, Adriele, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Imagina, é um prazer estar aqui hoje. Então, vamos começar primeiro por uma informação, né? Apresentar para os telespectadores, quem vai acompanhar a entrevista hoje. Meu nome é Adriele, sou psicóloga por formação, também licenciada em psicologia. Com o tempo, gostei desse âmbito da aprendizagem clínica, acabei fazendo especializações em psicopedagogia, neuropsicologia, atuo com infância e adolescência e também leciono aqui na Faculdade Anhanguera de Jacareí. Bom, muito legal. Bom, eu também vi que você é psicopedagoga, né? Bom, eu queria que você começasse falando um pouco sobre o que é uma psicopedagoga, qual o papel dela até na escola, né? O que ela faz, qual a função dela? O papel da psicopedagoga são instituições em geral, então tanto escolares, tanto clínicas ou até empresas de grande porte no ambiente corporativo. A gente vai entender como que é o ambiente da aprendizagem para esse indivíduo e também no coletivo, como que as coisas estão atravessando a vivência dessa criança, desse adolescente ou até de um adulto. Olhar essa defasagem de desenvolvimento dela global, tanto em aspectos emocionais, de aprendizagem de fato, socio-humano, sabe? Então, a partir disso, a gente faz uma avaliação geral de onde está um possível déficit de deficiência e dali a gente segue com um plano individual, especializado para aprendizagem e tudo mais. Então, né, é muito importante a existência de uma psicopedagoga, né, numa escola, né? É bem comum a gente sempre ver que toda escola tem uma, né? Isso. E geralmente nos ambientes escolares a gente tem uma sala de AE, né, de mais individualizado mesmo, onde a gente segue um PEI para crianças que têm um déficit. Geralmente as crianças são laudadas, mas não necessariamente o trabalho do psicopedagogo vai estar pautado a crianças e adolescentes e adultos só com deficiências, tá? Então, a gente atua dentro do programa pedagógico da instituição que se propõe ali, seguindo aquele currículo nacional, curricular também. E a partir disso, a gente monta cronogramas e programas para alcançar níveis de desenvolvimento que estão em atraso. O que a gente espera? Que há um marco de desenvolvimento no decorrer de cada fase e que se a criança pular, vai gerar uma lacuna que lá na frente vai aparecer. Então, o objetivo na escola é a gente criar um projeto interdisciplinar com outros professores também, para ver no coletivo como está essa lacuna. Porque dependendo da metodologia adotada pela escola, pelo professor, até mesmo pela dinâmica de sala de aula, pela forma que ele vai conduzir, pode agregar no coletivo essa defasagem. Então, que a gente entra no aspecto do Covid e das questões que ele acabou deixando para gerações atuais. Bom, então até antes da gente entrar um pouco nesse assunto, eu queria saber qual que é o papel da escola, né? Que a escola, além de ensinar, né? Que é o que todo mundo sabe, né? Mas ela tem outros papéis, né? Como desenvolvimento psicológico, biológico, social. Como que a escola trabalha esses outros segmentos? No geral, a função da escola é formar um pensamento crítico desse aluno, para que lá no futuro ele consiga ser um cidadão, executar o papel dele em sociedade. Então, através disso, na primeira infância ali, no início da escolarização, a criança prevê os objetivos de socialização, dela estar com outros pares e, a partir disso, desenvolver a noção de empatia, de se colocar no lugar do outro, entender o propósito da existência dela ali nos grupos sociais que ela faz parte, que a priori é a família, depois passa a ser o ambiente escolar e os demais ciclos sociais que ela vai estar inserida ao longo da vida. Só que, além disso, o trabalho é muito coletivo. E daí entra também os aspectos da família, Estado e a escola como um todo. Estando nessa questão de interferir, gerenciar e também fazer manutenção de questões de autoestima, autoconfiança dessa criança e marcos de aprendizagem ligados à leitura, compreensão, para a gente sair dessa questão do analfabetismo funcional, da criança só aprender o nome dela, ou gerenciar a escrita ali, mas não conseguir uma interpretação adequada. Então, são aspectos socioemocionais, ligados também à aprendizagem, mas valores para a vida, para ela aplicar em sociedade. Bom, então, até para a gente entrar no assunto sobre a geração Covid, né, eu trouxe aqui algumas informações, né, que essa questão da divisão geracional, né, que é bem comum, que a gente já ouviu falar, que teve os baby boomers, geração X, millennials, geração Z
E a gente está meio que nesse processo, né, da geração alfa, que é considerada as pessoas que nasceram de 2010 até hoje em dia, mas por conta da pandemia começou essa denominação de quem nasceu ali por 2016 e tudo mais, que teve, né, justamente o que você falou, essa primeira infância muito afetada pela pandemia, né, e por conta até então do distanciamento social, né, que isso afeta muito no desenvolvimento da criança, né, já que a escola tem esse papel social muito grande, né. Bom, eu queria saber então de você, como que esse distanciamento afeta o desenvolvimento dessas crianças, já que não é o cenário ideal, né, já que é necessário ela estar junto com outras crianças, com o professor, conhecendo. Como que foi como foi afetado? Como as crianças foram afetadas nesse processo? A gente entra num quesito de várias interfaces. Primeiro, quem que está nascendo de fato ali no processo do isolamento social, os bebês, hoje já estão em idades pré-escolares, se não escolares. Então, a troca que eles teriam com outras crianças em creche, ou às vezes ali em uma rede da família, um evento social, que a gente também teve que se abdicar por conta da saúde coletiva, a criança só tinha os pares de cuidadores, que geralmente é o pai ou a mãe, ou pensando em outras configurações familiares, podia ser uma avó, alguma babá, enfim, uma rede de cuidado ali, mas caso ela não tivesse irmãos ali, naquele vínculo familiar, ela não teria essa troca afetiva com outra criança. Então isso também já afeta essa construção psicológica dela e também social. Então a gente usa um termo na psicologia, biopsicossocial, falando desses atravessamentos, tanto biológicos, tanto sociais, tanto psicológicos. Então, o que acontece? Ela vai ter uma dificuldade maior em compreender os limites dela e do outro, porque desde cedo ela não teve esse contato. Vai ser só na vida mais velha, que tendendo aos 8 anos, que ela vai começar a ter esse vínculo maior e entender e se descobrir a partir dessa relação com o outro. Então, a gente já começa com esses déficits de autoestima, dela entender essa autoconfiança, de abordar o outro, de melhorar essas qualificações na comunicação, de como ela vai se posicionar perante o outro e respeitar, às vezes, a verbalização ou a imposição desse outro na relação com ela. Além disso, a gente também tem uma pobreza de estímulos ambientais, que por mais que os cuidadores tentassem, ainda falta muita comunicação nessa relação, às vezes até de um cuidador que tenha uma formação mais psicológica, como um psicólogo, enfim, às vezes uma questão de um pediatra infantil, de trazer para os pais, olha, essa estimulação precoce em casa vai trazer recursos fundamentais para essa criança se desenvolver lá na frente de maneira mais leve, mais saudável. Então os pais começaram a procurar na internet, o que a globalização ajudou bastante esse direcionamento. Porém, também, quando a gente faz uso da internet, falta um filtro social do que a gente pode seguir ali, quem que é o especialista da área indicada ou não. Então, muitos pais acessam apenas blogs, enfim, YouTubes de pessoas que não são tão recomendadas e acabaram tentando em casa aplicar algo que não foi tão bacana. Ou, muito pelo contrário, buscaram especialistas dos assuntos e aplicaram. Então, a gente começou a ter também essa discrepância muito grande nas criações e nas configurações familiares. Modelos parentais. Como que eu vou educar meu filho? Quero ser diferente da criação que eu tive, mas eu também peco nisso. Então, os pais começaram com uma questão de autocobrança e culpa muito grande. Então, o que a gente viu? Uma ansiedade generalizada se instalando, tanto nos filhos, tanto nos pais. Quando a gente dá um salto, um pulo e começa a pensar em outros cenários, as crianças que já estavam em idade de escolarização e tiveram que ficar nesse isolamento social, elas perderam esse contato com os pares. Então, a ansiedade de separação começou a aparecer muito forte nesse período. Então, foi difícil para elas se gerenciarem, entenderem o que estava acontecendo. Foi difícil também para os cuidadores trazerem à tona, até porque o noticiário, a cada momento, trazia uma informação muito nova para os pais, independente da idade, das condições socioeconômicas. Todos tiveram os seus atravessamentos, as suas dificuldades ali, para em casa conseguir lidar com as devidas situações. E daí a gente faz um recorte, pulando um pouquinho para outras faixas etárias também. Os pré-adolescentes. Como que foi esse contato? Na adolescência, na pré-adolescência, a gente tem muitas transformações biológicas. Então, entra o quesito biopsicossocial também. De resgate de identidade, quem que eu quero ser, quem que eu quero fazer da minha vida. Puberdade, meu corpo mudando, esse contato, às vezes, a questão da menarca, a primeira menstruação da menina, como que foi toda essa relação com o outro. Então, a gente teve um ambiente muito estressor em casa. Quando a convivência familiar já não tende a ser muito saudável, tende a ser um gatilho extra, tá? Então, a gente começou a pensar em ações, em agentes protetores para essas famílias.
Porém, nem todo mundo conseguia acessar a internet nesse período. A gente teve atravessamentos também de problemas financeiros, né, que afetaram muitas convivências familiares. Sim, né? Não foi só uma coisa de convivência, foi questão econômica, né? É isso mesmo. E até eu queria que você comentasse um pouco, porque como você já até entrou um pouco nesse aspecto, né? Que muitos pais ou cuidadores, né? Seja uma avó, um tio, que está ali junto com a criança, né? Deixaram de ter só o papel de cuidador, né? Começaram, teve um contato direto com a criança o tempo todo, né? Porque às vezes estava trabalhando ali do lado enquanto a criança estava estudando. Como que mudou a relação entre pais, filhos ou crianças e cuidadores? Como que essa relação foi afetada durante o distanciamento social? A dinâmica ficou muito confusa mesmo. É como se cada um esquecesse qual é o seu papel, tivesse em adoecimento coletivo. Então, os filhos, às vezes, tiveram que assumir até papéis que não cabiam a eles, pré-adolescentes, adolescentes, de cuidar, de terceirizar esse cuidado, às vezes, para o irmão mais novo, enfim. Para, às vezes, até os pais que estavam vivendo uma crise existencial. Porque como teve essas afetações de direito de ir e vir mesmo, né? Essa restrição ali, os pais começaram a adoecer e foram influenciando também esse adoecimento coletivo no âmbito familiar. Então, os filhos, os avós, os demais cuidadores que frequentavam esses lares. Então, na maneira geral, o que a gente viu acontecer? Pessoas com esgotamento profissional, o burnout em alta, tá? Porque a gente teve o trabalho remoto, home office também. E aquela insegurança alimentar, enfim, também no vínculo, né, em relação a esse trabalho que eles realizavam. E as configurações sociais foram mudando o tempo todo. Então, as avós se viam também numa questão de vulnerabilidade muito maior por questão de saúde mesmo, comorbidades, né, condições associadas que elas podiam desencadear, talvez estivessem em contato com esse vírus. Então, toda a família a gente pode gerenciar e generalizar esse processo. Foi se criando e se manuseando ali dentro de bolhas sociais para a sobrevivência e adaptação daquela família. E hoje em dia a gente tem muita discussão em relação ao uso de telas por crianças muito pequenas, né? Qual que é o momento certo, né? Se ela deve... Porque de início tudo parece uma maravilha, né? Porque a criança se distraía sozinha ali, né? No momento em que os pais, os cuidadores não conseguiam dar atenção. Mas hoje em dia a gente já vê que tem certos problemas, né? Então eu queria saber, com o distanciamento social, com as aulas sendo online, precisando de computador, celular e tudo mais, eu queria saber como que isso afetou esse contato precoce com a tecnologia, como que isso afeta a criança muito pequena ali. Hoje a gente consegue ver as consequências do imediatismo. Então as crianças querem para ontem tudo, porque foi reforçado o tempo todo esses estímulos apresentados a essa criança. Então ela não conseguiu tolerar a frustração de não ter esse contato com telas. Por exemplo, na nossa infância, que a gente é um pouquinho mais velha, a gente tinha que esperar o programa acontecer. Então tinha horas agendadas, programadas para exibição de conteúdos. Elas não, elas conseguem ali com a tela manusear, entrar em plataformas no hoje em dia é muito aquele querem. conteúdo on demand, né? No momento que você quer, né? Qualquer hora. Isso. E nem sempre os pais fazem uma restrição de idade ou do conteúdo em si. Até por essa dificuldade de impor limite com os filhos, de tentar um modelo de criação diferente do que teve, um estilo parental diferente. Então, o que a gente vê no geral? Crianças mais ansiosas, mais impulsivas, querendo essa questão imediata das coisas o tempo todo, com dificuldade de tolerar a frustração. Então, lá na frente vai ser uma geração que vai demandar mais os cuidadores, até em ambientes escolares, os professores, porque vai ter essa restrição, esse atraso de desenvolvimento do esperado para a idade delas, tá? E também, né, nessas crianças pequenas, né, que quando depende muito do contato social para até aprender a se comunicar, tudo mais. Como que o distanciamento afetou a questão, por exemplo, do desenvolvimento da oralidade? Teve impacto mesmo? Muito. As crianças estão chegando com um atraso muito grande na escola. As que já estavam em processo escolar e teve isolamento, depois voltaram. Atualmente, a gente tem um número muito grande, significativo, de crianças que não conseguem desenvolver oralidade ou até mesmo a questão silábica, fonética das palavras, de escrever um texto que seja simples, de 5 linhas, tá? Então, chega pra gente o tempo todo, como psicopedagogo, psicólogos clínicos, essas questões de crianças pré-adolescentes de 11, 12 anos que não foram alfabetizadas ainda.
Então, é uma demanda muito gritante. Até um tempo atrás, antes da pandemia, os nossos números eram de 7 a 8 anos, as crianças já estavam sendo alfabetizadas. Que é um processo contínuo que, pelo o estudo ter sido remoto, essa aprendizagem também requeriu muito dos pais esse contato de estar no dia a dia presente ali, nas execuções das atividades, nas conferências, foi muito complicado para ambos. Tanto a criança, o professor também nesse processo, muitos adoeceram, né? E essa exigência dos pais de fazerem parte do processo de aprendizagem, que sempre teve, mas na prática nem sempre as configurações familiares conseguem se adaptar de fato e fazer fluir da melhor maneira possível. Foi, né, a participação dos pais foi muito essencial, né, dos cuidadores em geral, sim. né? Porque eles tinham que, além de trabalhar ali por questões de sustento até, mas também estar ali cuidando do filho que estava ali do lado, muitas vezes até dividindo o mesmo computador, celular, para fazer as diferentes atividades. Bom, eu queria saber também, né, você também já falou um pouco, mas queria aprofundar um pouco mais nisso, se as diferentes condições socioeconômicas das famílias também mostram níveis diferentes quanto isso afetou uma criança, né? Porque, como eu falei, com certeza tem as famílias que tinham um notebook na casa e aí acabou sendo para a mãe trabalhar quanto para o filho estudar. Mas também tem famílias mais abastadas, enquanto tem mais aparelhos, a criança teve mais oportunidades de assistir aula. Isso muda muito também como afeta as crianças? Muito, bastante. Não só no uso de telas, aparelhos, recursos tecnológicos de fato ali, mas o gerenciamento também desse contato e desse estresse contínuo ali. Vamos imaginar uma família numa situação mais de vulnerabilidade social. Ela tem uma insegurança alimentar de não saber como será os próximos dias e semanas ali, de questões básicas para gerenciamento mesmo de sobrevivência, como um alimento, um acesso à saúde, à educação. Então, isso também influenciou porque as crianças estando nesse ambiente, elas captam esses estímulos estressores que os pais estão vivenciando e ficando ansiosas também. Então, quando uma criança está numa fase de desenvolvimento que ela precisa de um ambiente seguro para ela se desenvolver de uma maneira saudável, e ela está num ambiente estressor e ansioso, ela não consegue fazer essa separação e ter um crescimento saudável. Ela introjeta dentro dela, capta essas informações de estresse e ansiedade, e ela se torna uma pessoa em construção, sendo ansioso e estressado também. Então, né, não é só na questão do aprendizado, mas no desenvolvimento psicológico dela, Exatamente. né? Deixa de ser um ambiente seguro até para um ambiente mais estressante, né? Bom, vou pedir licença para você, a gente vai para um rápido intervalo. O TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa e logo mais a gente volta para dar sequência à nossa conversa. Fica conosco.